Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Santos Cunha, da Faculdade Evangélica de Rubiataba, e vamos para mais um super encontro de Direito de Família. Na aula de hoje vamos estudar a união estável, vamos desvendar vários mitos a respeito desse instituto muito importante no nosso ordenamento jurídico, no que tange o direito das famílias. Então vamos lá. Pessoal, a princípio, tivemos uma evolução histórica no sentido legal desse instituto, porque até um tempo atrás a união estável não tinha esse nome de união estável e não era nem reconhecida, ou seja, há um tempo atrás só o casamento era um método de constituir família. E aquilo que não era o casamento era chamado de concubinato, certo? Então hoje nós temos uma definição do que é concubinato, mas antigamente a união estável era denominada assim. As pessoas não tinham os direitos a alimentos, meação, regime de bens, sucessão, ou seja, era algo extremamente injusto. Nesse tocante, a primeira situação legal que veio a respeito em prol dos companheiros foi a Lei 7.036 de 44, na qual uma companheira poderia ser beneficiada em caso de acidente do trabalho do marido. Então, depois desse benefício, a jurisprudência começou a reconhecer outros direitos em prol dos companheiros. E aí veio a Constituição Federal e ela elencou então o direito à união estável e retirou esse nome de concubinos, tá? Deu o nome de união estável no seu parágrafo 3º do artigo 226. Para os efeitos de proteção do Estado, é reconhecido a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então veio esse artigo constitucional, tá? No 226, que trata sobre as famílias, veio esse parágrafo 3º, deu nome para essa união, chamada de união estável, e ainda reconheceu a possibilidade de conversão dessa união estável em casamento. A partir disso, criou-se uma lei, foi a Lei 8.971 de 94, sobre os direitos dos companheiros a alimentos e sucessão. Então foi uma legislação dispondo a respeito da união estável e os direitos que eles tinham, desses companheiros, de pleitear alimentos e de ter a possibilidade de suceder ali na questão sucessória da herança. Só que lá tinha dois requisitos, e é aí que cai um primeiro mito sobre a união estável. Nessa lei exigia um lapso temporal mínimo para que seja reconhecida a união estável, um lapso de 5 anos, mais a coabitação, tá? Então 5 anos de coabitação, morando sobre o mesmo teto, e prole e filhos, ou seja, o relacionamento que tinha menos de 5 anos de coabitação, ou que às vezes tinha 5 anos e não tinha filhos, ele não seria reconhecido como união estável. Então é por isso que muitas pessoas ainda têm esse pensamento: professor, para configurar a união estável eu preciso ter quantos anos de relacionamento? Hoje depende se você cumprir todos os requisitos que nós vamos estudar nessa aula, você não precisa ter o lapso temporal nenhum. Claro que você vai precisar de um certo tempo, mas não é 2, não é 3, não é 5, não é 10 anos que vai definir simplesmente pelo tempo que você tem ou não tem a união estável, ok? Após essa lei, surge aqui
uma lei que foi idealizada pelo professor Álvaro Villaça Azevedo, a Lei 9278 de 96, e o próprio professor disse que essa lei não revogou totalmente a lei anterior de 94, mas ela basicamente foi uma colcha de retalhos legislativa. Ela veio para suprir algumas questões que não eram bem vistas ali na lei de 94. A exemplo, a supressão do lapso temporal e exigência de prole, ok? Talvez isso seria, talvez não, isso era muito injusto no reconhecimento da união estável. Então, apesar dessas leis, veio o nosso legislador civilista e no Código Civil de 2002 foi criado aqui, meus queridos, o livro específico, o título, perdão, específico dentro do livro de família a respeito da união estável. São os artigos 1723 a 1727. Sugiro que vocês leiam esse artigo após a aula. Com esses artigos, o legislador passa a estabelecer os requisitos da união estável, o regime de bens, o que é concubinato hoje. Então, vamos estudar as partes elementares desses artigos. Então, quais os requisitos para a configuração da união estável? A doutrina fala o seguinte, olha, a união estável, ao contrário do casamento, é algo sem solenidade nenhuma. A união estável basta começar a conviver e ter aquele intuito, aquele sentimento de desenvolvimento de uma família, certo? Já o casamento é extremamente solene, preciso de habilitar, preciso ter qualidades mínimas para poder casar, preciso passar por uma celebração. Então, por um lado, a união estável, ela é favorável, ela tem essa vantagem de não ter qualquer solenidade. Mas essa aparente vantagem, ela se demonstra também uma grande desvantagem no sentido de comprovar essa união estável no momento da morte de um dos companheiros, no momento da dissolução dessa convivência. Então, para o professor Euclides de Oliveira, ele fala justamente que essa independência de solenidade é algo que é desvantajoso no sentido da dificuldade de produção de provas a respeito desta união, ok? E aí vamos estudar os requisitos para a configuração da união estável e dividido em dois blocos. Nós temos requisitos subjetivos, então é algo mais sentido, é algo mais demonstrado por meio ali do espírito em prol da união estável, e tem um requisito certos, objetivos. E os pressupostos de ordem subjetiva, lembrando que quem faz essa distinção é o professor Flávio Tartucci, muito bem escrito, como sempre, as obras do professor Flávio Tartucci. Tá? Então, pressupostos de ordem subjetiva, nós temos dois, que o primeiro é a convivência more uxória. Convivência more uxória. E olha só o que o autor fala, o que o professor Tartucci fala a respeito desse significado da convivência more uxória. É um mister, uma comunhão de vidas, no sentido tanto material e imaterial. Situação similar à de casados, envolve a mútua assistência material, moral, espiritual, a troca e soma de interesses de uma vida em conjunto, atenção, gestos de carinho, enfim, a somatória de componentes materiais e espirituais que alicerçam as relações afetivas inerentes à entidade familiar. Isso aqui parece muito com aquela natureza institucional que a Maria Helena Diniz traz a respeito do casamento. Então é algo mais sentido em prol da família, é algo ligado ao material da família, à moral, à espiritual, ao auxílio mútuo.
esse auxílio é tanto material, quanto moral, como espiritual, certo? Então, meus queridos, o que nós queremos dizer aqui? Que é aquele envolvimento, que é aquele sentimento ali de como se fossem casados, essa convivência mora-uxória. Difícil comprovar? É difícil comprovar, mas no próximo pressuposto subjetivo, nós vemos alguns exemplos de comprovação aí que vai facilitar a nossa vida. Beleza, lembra que lá na lei de 94 exigia ali a moradia sobre o mesmo teto, a coabitação? Pois é, nós temos uma súmula, a súmula 382 do STF, que ela fala, olha, viver sob o mesmo teto é dispensável, porque às vezes as pessoas, por conta da sua profissão, viajam muito, trabalham em outro estado, em outro país, e hoje com essa modernidade da vida, né, do mundo globalizado, passa a ser dispensável a moradia sob o mesmo teto. Beleza, vamos para o B. Ainda tratando dos pressupostos subjetivos, o affectio materialis, ou ânimo ou objetivo de constituir família. E esse é o primordial requisito. Se eu tenho um objetivo, se eu estou focado em construir a família, tá? Então é o elemento essencial para a configuração da união estável. Então é por isso que nós podemos ter união estável com 2 anos e às vezes nós não temos uma união estável configurada com 10 anos de relacionamento. Depende dessa intenção, desse ânimo, ok? Como é que eu comprovo, então, esse ânimo, essa intenção, esse elemento espiritual, perdão, que caracteriza-se no intuito de constituir a família? E aí, alguns exemplos de prova aqui no seu processo de reconhecimento de união estável. Nós vamos pegar algumas provas como a mantença de um lar comum, frequência conjunta a eventos familiares e sociais, um eventual casamento religioso. Então veja bem, um eventual casamento religioso, não estou falando daquele casamento religioso que tenha o amparo civil, tá? É aquela só a bênção ali do padre ou do pastor. A existência de filhos havidos nessa união, mútua dependência econômica, empreendimentos em parceria, contas bancárias em conjunto, etc. Então, meus queridos, Facebook, durante vários lapsos temporais, minha esposa, meu esposo, sou casado com... Veja bem, o status do Facebook lá, não casei, mas aí coloco, sou casado com fulana, desde 2012, e fotos, e mantença de um lar comum, e filhos, uma bênção do padre ou do pastor, construímos juntos, compramos um imóvel na planta juntos, no nome dos dois. Então isso é indício de affectio materialis, ou seja, ânimo, lembra de ânimo, intenção de constituir uma família. Beleza, então esses foram os requisitos subjetivos, são requisitos mais filosóficos, vamos dizer assim, menos palpável, e agora vamos para os pressupostos de ordem objetiva, esses sim são mais tranquilos de comprovar. Então o primeiro é um pouco polêmico, mas é a diversidade de sexo. Professor, mas falou que pode casar pessoas do mesmo sexo. Então, se podem casar pessoas do mesmo sexo, união estável não pode. Aí que tá, é uma questão apenas de nomenclatura. O professor Flávio Tartucci fala, olha, a união de pessoas do mesmo sexo vai ser configurada essa espécie de união estável sem problema nenhum. Só que, como nomenclatura, chamaremos essa união de união homoafetiva, porque para a união estável exigiria aqui a diversidade de sexo.
ok? Então vamos ter isso em mente. A união estável é entre homem e mulher. União estável de pessoas do mesmo sexo, vamos chamar de união homoafetiva, ok? Sem problema nenhum. Não, essa união homoafetiva vai ser idêntica à união estável, vai ser equiparada, vamos aplicar por analogia as mesmas regras, só vamos ter cuidado com essa nomenclatura, ok? B, notoriedade, que é igual a fama mais tratamento. Então, olha só, eu preciso que esse relacionamento seja contínuo, duradouro e seja público. Eu não posso ter relacionamentos clandestinos e depois querer reconhecer como uma entidade familiar, certo? Então, relacionamentos em sigilo, em segredo, que ninguém reconhece, eu tenho intenção de constituir família, a lei entende que não, ok? Então eu preciso ter um relacionamento notório. Então eu preciso ter essa notoriedade, essa publicidade no relacionamento, ok? Então fique claro, tá namorando escondido e quer configurar uma união estável, não vai dar certo. Você precisa ter demonstração pública desse afeto, dessa intenção de constituir família. Estabilidade ou duração prolongada. Meus queridos, como é o nome do instituto? União, o quê? União picada? União termina e volta? União cachorrada, que é termina e volta, termina e volta? Não, é união estável. Estabilidade, duração prolongada. Então eu preciso que esse relacionamento seja duradouro, ok? Tem que ter essa estabilidade, porque o próprio nome diz, é união estável, e tá enfatizado no artigo 1723, ok? Então, apesar da lei não determinar um prazo, a duração deve ser razoável e estável, até porque nós precisamos de continuidade, que é outro elemento objetivo, tá? Uma união estável, contínua, sem interrupções, porque constantes rupturas causariam insegurança a terceiros em realizar ali um negócio jurídico entre os possíveis companheiros. Como é que eu vou vender a casa para os dois, sendo que eles vivem terminando e voltando e eles querem ainda um prazo para pagar essa casa, vão pagar em conjunto? Eu não vou fazer um negócio com essas pessoas que aparentemente não têm um relacionamento constante, ok? Continuidade é outro elemento. E é óbvio que se eu não posso casar lá no 1521 com ascendentes, descendentes, com já casado, é óbvio que para ter união estável é necessário a inexistência de impedimentos matrimoniais. Então, aqueles impedidos de casar também são impedidos de reconhecimento de união estável. Simples assim, ok? Causas suspensivas. A pessoa divorciada, que não realizou a partilha, por exemplo, essa pessoa pode contrair uma união estável? Com certeza. Só que vai ter a causa suspensiva, o relacionamento, essa união estável, a princípio, será no regime da separação obrigatória, em analogia às causas suspensivas do casamento. Bem simples, bem fácil. E por último, o último requisito é a relação monogâmica. O nosso sistema jurídico traz que nós podemos só ter um relacionamento, seja no casamento ou seja na união estável. Então, o último requisito objetivo, relação monogâmica. Vamos recapitular os requisitos? Olha, requisitos subjetivos: convivência mora-uxória, que é aquilo ligado ao espírito do casamento, tanto material, moral e espiritual.
Affectum materialis, que é o ânimo, a intenção de constituir família, comprova aqui por esses meios comprobatórios. E aí passamos os pressupostos objetivos. Diversidade de sexo, porque a união estável de pessoas do mesmo sexo deverá ser chamada de união homoafetiva. Notoriedade, ou seja, fama e tratamento, tem que demonstrar, tem que postar fotinha no Insta, beleza? Não pode ser clandestino. Tem que ser duradouro, tem que ter estabilidade, porque precisa ser contínuo, sem interrupções, sem termina e volta, por favor, senhores. E não ter existência de impedimentos, do 1521, ligados a uma relação monogâmica. Beleza? E para conferir aqui nossas partes finais da aula, vamos fazer um paralelo da união estável com concubinato. Vocês vão entender na prática como que funciona, por exemplo, uma partilha de união estável e uma partilha de concubinato. O que nós vamos ver que esse instituto hoje não está ligado ao direito de família, então se porventura o concubino tiver algum direito, nem na vara da família vai ser uma questão meramente de condomínio, ok? E aí, para finalizar, vamos ver alguns direitos inerentes à união estável, como sucessão, alimentos, entre outros. Beleza, então, antigamente, quando a união estável começou a ser reconhecida, ela começou a ser chamada de concubinato puro. Lembra que no começo da aula eu falei, olha, a união estável era chamado de concubinato. E aí, meus queridos, tinha a diferença na época. Eles chamavam a união estável atual de concubinato puro e o concubinato que hoje nós entendemos como pessoas casadas com outro relacionamento, pessoas que não fizeram ali o seu divórcio, já estão em outro relacionamento sem ter separado de fato ou algo nesse sentido. Hoje, conhecido como concubino, era chamado de concubinato impuro, ok? Não use mais essa definição de concubinato puro para a união estável. Nós já temos um nome próprio, um nome demonstrado na Constituição, no Código Civil, nós temos um título próprio da união estável, então não queira falar assim, o concubinato puro é algo assim. Não, chame de união estável mesmo, certo? E aí, o 1727 ele traz, olha, quem é concubino hoje, então? As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem o concubinato. Então, se ambos forem casados e não separados, os impedidos, então casei ou consegui um relacionamento infringindo o 1521, eu sou chamado de concubino, por exemplo, ok? E aí, meus queridos, o que a lei fala a respeito do concubino? Olha, você só teria direito, de acordo com a súmula 380, então nós vamos pegar aqui aquela súmula 380 que fala sobre a participação nos bens adquiridos em esforço comum, ou as participações ali a respeito dos aquestos, aquilo que foi suor mútuo. Então você, concubino, você só tem direito àquilo que você ajudou a construir também. Então vai que ali está um relacionamento, tem um concubino no meio e ele dá 50% para comprar um apartamento. Então ele tem direito aí a metade desse investimento. Mas essa meiação aqui, essa divisão, não é por conta desse relacionamento, é por conta de ter colocado dinheiro também, de ter esforço mútuo, porque senão o outro teria ali um enriquecimento ilícito. Então, veja bem essa situação que é muito simples, olha. Então, olha, o concubinato em lato sensu, beleza, era dividido em concubinato puro e impuro. Então, hoje nós não temos mais essa nomenclatura, concubinato puro. Então, hoje ela é uma união estável. União estável é uma entidade familiar. Então, pessoas solteiras, viúvas, divorciadas ou separadas de fato. Ok, meus queridos.
qualquer discussão a respeito dessa união estável, seja de sucessão, seja de alimentos, seja de meação, reconhecimento, dissolução, onde é que eu vou tratar isso? Eu vou tratar na vara das famílias, porque aqui é uma família, é uma entidade familiar. Agora, vamos lá para o concubinato impuro. Concubinato impuro, hoje é só chamado de concubinato. O que eles têm aqui, quando tem um esforço mútuo entre as pessoas, vai haver apenas uma sociedade de fato, mas não é uma entidade familiar. Então, tudo que eu for resolver a respeito desse concubino aqui, eu vou tratar na vara civil, porque eu não estou falando de entidade familiar. União estável, sim, entidade familiar. Concubinato, não. Uma sociedade de fato. É a mesma coisa de dois vizinhos comprarem um lote juntos. Eles não são concubinos, é claro, mas eles são sócios, parceiros. Vai ter um condomínio, um domínio de ambos. Então é a mesma coisa. Se esses vizinhos querem discutir algo, vão na vara civil discutir. Assim como no concubinato. Comprou algo com esforço mútuo e quer dividir, divide na vara civil. Vocês são só condôminos, só tem uma sociedade de fato, não tem nenhuma entidade familiar. Beleza? Ficou claro? E aí, para nós finalizarmos, vamos para os deveres dos companheiros. Então, assim como no casamento, lá no 1566, traz direitos e deveres do casamento. A união estável também traz direitos e deveres do casamento. No 1724, as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito, assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. São os mesmos direitos e deveres lá do 1566, ok? Aqui não fala fidelidade recíproca, mas ela está enrustida aqui, o dever da lealdade, é claro. E aí alguns direitos, algumas proteções jurídicas aos companheiros. Professor, eles têm direito a pleitear alimentos um para o outro? Sim, 1694 deixa claro essa hipótese da possibilidade de pleitear alimentos, seja ali na dissolução da união estável, por exemplo. Dissolvida a união estável, ainda preciso requerer alimentos do ex-companheiro. Porém, vamos estudar com mais afinco quando a gente falar de alimentos. Cessa esse direito a alimentos quando essa pessoa que está, o credor, né, que está recebendo alimentos, quando ele casa novamente, quando ele mantém uma nova união estável, certo? Ou ainda, quando este credor tiver um procedimento indigno em relação ao devedor, por exemplo, uma traição, tentativa de homicídio ou algo nesse sentido. Tá. Tem direito à meação de bens? Claro que tem. Qual regime de bens vai ser o da união estável? O 1725 traz sobre isso e é o seguinte, meus queridos: na ausência de um contrato escrito falando sobre o regime patrimonial, vamos utilizar o regime supletório ou o regime legal, que é a comunhão parcial, ou seja, os bens adquiridos na constância dessa união estável a título oneroso, entre outros bens, por exemplo, a título eventual, ganho na loteria ou algo nesse sentido. Então, na ausência de contrato escrito, o regime de bens será o da comunhão parcial, ok? É o que o 1725 traz. Olha aqui esse artigo bem legal. Tem os direitos sucessórios, meus queridos? Claro que tem direitos sucessórios. Imagina, você adquire toda uma vida com um companheiro, com a companheira. Infelizmente, um deles falece e aí eu não teria direito. Tenho direito sim, ok?
Inclusive, eu tinha um direito diferente das pessoas casadas. Estava lá no 1790. Em 2016, o STF vem julgando um recurso extraordinário de número 878-694, vindo de Minas Gerais, como relator o ministro Luiz Roberto Barroso, e reconheceu inconstitucional o 1790, dizendo, olha, tudo que for de sucessão a quem está com união estável, eu vou ter as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos do cônjuge, tá? Que está elencado no 1829. Então não tem muita dificuldade quanto a isso a partir de 2016, porque era uma grande discussão quanto a isso. Contrato de convivência entre companheiros. Então lembra que lá no regime de bens nós falamos, olha, na ausência de um contrato escrito, vamos ter o regime de bens, qual? O supletório, o legal, comunhão parcial. E se existir um contrato? Pode existir um contrato? Posso. Então, eu posso ter um contrato na forma escrita, adotando outro regime de bens, ou adotando uma mistura de regime de bens, que vimos que é possível, essa mistura de regime de bens, desde que eu não esteja ferindo as normas quanto ao regime de bens, certo? Então, eu posso adotar um regime semelhante à comunhão universal, por exemplo, a separação absoluta, ou estabelecer algumas novas regras. Então, esse contrato ele pode ser tanto por uma escritura pública ou um instrumento particular, tranquilo, porém, adverte aqui o professor José Carrali que o contrato de convivência não possui, porém, a força para criar a união estável. E assim tem sua eficácia condicionada à caracterização pelas circunstâncias fáticas. Então, o que eu estou querendo dizer? Começa um relacionamento hoje e já fazemos um contrato falando sobre o nosso regime de bens. Amanhã ou uma semana depois, posso, por conta da existência desse contrato, falar que existiu uma união estável? Não posso, tá? Então esse contrato ele deve ser alinhado com as circunstâncias fáticas, ou seja, com aqueles requisitos que nós estudamos, ok? Conversão da união estável em casamento, 1726 diz, a união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros, ao juiz e assento no registro civil. Então, causa uma certa discussão, porque vem o parágrafo 3º da Constituição, do 226 da Constituição, e fala assim, olha, a união estável é a união entre homem e mulher, blá, 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 e devemos facilitar a conversão em casamento. Bom, eu não vislumbro facilidade a partir do momento que na união estável, para mim converter em casamento, eu tenho que pedir para um juiz. Isso para mim não me parece fácil, não são todos que têm acesso ao judiciário, infelizmente. Então, sofre várias críticas, ok? Poderia ser de forma administrativa, inclusive o projeto de lei 699 de 2011, que é um projeto de lei encabeçado pela IBDFAM, Instituto Brasileiro do Direito de Família, que só tem fera do direito de família, só tem civilista show, que quer criar um estatuto das famílias. Ele pretende suprimir essa possibilidade de ter que buscar o judiciário. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, ela fazendo uma leitura do artigo 8º da Lei 9278 de 96, ela entende que eu poderia e que seria mais viável ir direto nas vias administrativas para pedir essa conversão da união estável em casamento. Porém, ela diz que esse artigo não pode ser lido de forma isolada, então, a princípio, temos que ir para o juiz para pedir essa conversão da união estável em casamento. Professor, mas por que então que eu simplesmente não caso? Já que eu não quero ir para a justiça, eu caso. Beleza, totalmente possível. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
o tempo de união estável será perdido. Se você casar, eu passo a ter efeitos ex nunc daqui para frente. Então, vai que eu tenho 10 anos de união estável, infelizmente, eu precisaria pedir para ser reconhecida essa união estável a conversão, porque convertendo a união estável em casamento, eu vou ter resguardado todo o lapso temporal desse relacionamento. Ok, pessoal? Por hoje é só. Obrigado pela participação de vocês. Estou à disposição. Forte abraço. Tchau, tchau.